Daniel Souza, eu quero saber se isso que nós estamos falando aqui será tarifado por Donald Trump, Daniel. Hoje é o Liberation Day. Donald Trump encheu o saco com esse tal de Liberation Day, que vai chegar, e vai ter tarifa, e eu vou tarifar não vou tarifar mais, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, e hoje saiu uma lista que ninguém entendeu muito bem, Daniel Souza. Eu queria que você me explicasse, pelo amor de Deus, o que aconteceu, o que Donald Trump fez, que lista foi aquela, Daniel? Otangui, Donald Trump apresentou uma lista com uma sobretaxa mínima para praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. A lista tem 150 nomes, são 150 países, e muito entre nós, Tanguy, tem uma galera ali que rolou um copia e cola. Porque essa é a tarifa que o país pratica em relação aos Estados Unidos e essa é a tarifa que os Estados Unidos passará a praticar em relação a esse país. E tem um monte de gente no 10%. Tarifa 10% dos Estados Unidos, a gente vai tarifar 10% também, tarifa 10% dos Estados Unidos, eu vou tarifar também 10% entre esses países. Redondinho, né, Daniel? Redondinho, rapaz. Um monte de país certinho, né? Parece que todo mundo combinou. Ucrânia 10%, Brasil 10%, a galera 10%. Que história é essa, Daniel? Entre os países 10% está o Brasil, né? Você acaba tendo na prática países que, bem ou mal, acabaram tendo ali uma situação dentro da lista bastante suave no que diz respeito à tarifação imposta pelos Estados Unidos. Você tem 150 nomes, Tanguy, mas você não tem o nome da Rússia. Tanguy, a Rússia não apareceu na lista das tarifas recíprocas. Esqueceram, Daniel? Aparentemente esqueceram, também não aparecem na lista o Canadá e o México. Aí dá para entender, você já teve aí tarifas aparecendo em outros momentos, e nós tivemos também o anúncio ali dos 25% de impostos de tarifas sobre os automóveis importados que entram nos Estados Unidos, e isso impacta pesadamente o México e o Canadá. De qualquer forma, quando a gente olha para a lista que foi divulgada, nós pudemos observar alguns destaques. A China sendo sobretaxada em 34%, a União Europeia sendo sobretaxada em 20%, o Vietnã em 46%, Taiwan em 32%, Japão 24%, Índia 26%, Coreia do Sul 25%, Tailândia 36% e o Brasil em 10%. Ou seja, o Brasil ficou ali na mesma prateleira da Austrália, na mesma prateleira do Reino Unido, o que me parece, dentro do contexto, algo bastante razoável, algo bastante satisfatório. Donald Trump, Tanguy, disse uma coisa que me chamou a atenção, abre aspas, estamos sendo gentilmente recíprocos, não totalmente recíprocos, fecha aspas. Por que ele disse isso? Porque a maior parte dos países acabou sendo tarifado na metade do que tarifa os Estados Unidos, segundo Donald Trump. De novo, a gente olha para essa tabela e tem muita dificuldade de acreditar que tantos países assim praticam exatamente as mesmas tarifas em relação aos Estados Unidos, e sempre números redondos. Acho que foi um tremendo de um copy-paste ali, Tanguy, um trabalho meio improvisado do governo americano. Não, e eu tenho dificuldade, inclusive, de acreditar que realmente eles chegaram à conclusão de que o Brasil tarifa os Estados Unidos em 10%. Ô, Daniel, é mais que isso, né? O Brasil tem um perfil tarifário bastante elevado, que o Trump não nos ouça. O Trump também não vai entender português. Que o Trump não nos ouça, mas o Brasil tarifa mais que 10%, né? Então, assim, para o Brasil foi bastante razoável, e eu fiquei com essa nítida impressão que não houve realmente ali puxar os dados e tal. A gente estava falando aqui em off, Daniel, que alguém realmente foi ver lá quanto é que Vanuatu cobra de imposto, quanto é que Nauru, Palau cobra de imposto dos Estados Unidos? Eu acho muito difícil que alguém tenha feito isso. Uma galera ali que não incomodava tanto, eles colocaram na média ali, a média é 10%, e ver se aumenta, se não aumenta e tal. E o Brasil, portanto, acabou meio que se dando bem, né? O Brasil está numa faixa bastante razoável. Palau não apareceu na lista, Tanguy, mas Vanuatu apareceu. Veja você, quer dizer, o governo americano preocupado em tarifar Vanuatu, preocupado em tarifar Mônaco, preocupado em tarifar Saint Martin. Quer dizer, a gente está falando aí de uma série de países absolutamente minúsculos, e alguns países, como eu listei há pouco, que são aliados dos Estados Unidos e que passaram a ter tarifas aí
bastante razoáveis, como é o caso da Coreia do Sul, como é o caso do Japão, como é o caso da União Europeia. Você tem aí tarifas que foram colocadas de forma representativa, e a China, né? A China acabou sendo relativamente impactada por essas tarifas que estão sendo colocadas pelos Estados Unidos. O Trump destacou que essas tarifas passam a valer a partir de meia-noite de hoje. Planejamento maravilhoso, né, Tanguy? Porra, se você planejou vender para os Estados Unidos, azar o seu, refaz a planilha. Ah, mas a conta não fecha, azar o seu também. Se você é comprador americano e está comprando uma mercadoria importada, ela atrasou, não chegou antes das tarifas, azar o seu, se vira, dá teu jeito, dá teus pulos, porque isso aqui é United States of America. United States of America pode fazer o que quiser, inclusive confundir a cabeça de todos os empresários que atuam dentro e fora dos Estados Unidos. Num determinado momento, o Trump, ele foi a loucura, Tanguy. Ele disse que as tarifas que ele estava anunciando representariam 6 trilhões de dólares em investimentos nos Estados Unidos. De onde ele tirou 6 trilhões de dólares? Ninguém tem a menor ideia, e não precisa ter mesmo, porque o importante é anunciar. Ele falou 6, poderia ter falado 12, poderia ter falado 180. Ele ainda foi humilde e falou apenas 6 trilhões de dólares, apenas para a gente ter uma ordem de grandeza. O PIB do Brasil é de 2 trilhões de dólares. Quer dizer, ele está dizendo que 6 trilhões de dólares entrariam nos Estados Unidos na forma de investimentos depois dessas tarifas, porque as empresas, de maneira absolutamente apressada, imediata, iriam correr para dentro dos Estados Unidos para produzir todas as suas mercadorias depois dessas tarifas que estão sendo colocadas pelo governo americano. Como eu disse há pouco, e repito agora porque é um ponto importante, ele acrescentou que serão cobradas alíquotas de 25% sobre todos os automóveis não fabricados em território americano, e isso acaba sendo algo que impacta bastante o consumo de automóveis nos Estados Unidos, porque aproximadamente metade dos automóveis consumidos nos Estados Unidos não são produzidos nos Estados Unidos, Tanguy, o que significa dizer que isso vai encarecer o preço do automóvel para os consumidores locais. E as montadoras americanas estão preocupadíssimas. Entre elas, você não vai acreditar quem está preocupada. A Tesla, Tanguy. A Tesla se juntou à Ford para pedir, pelo amor de Deus, o Trump volta atrás nesse negócio das tarifas, pelo amor de Deus. Isso vai complicar demais o nosso negócio. Parece que o Trump não notou, não conversou com o Musk, sei lá, Tanguy. É muito improviso. Esse governo do Trump me deixa um pouco confuso. Daniel, é importante lembrar que o Musk aparentemente, inclusive, está de saída do governo, né? Um dos motivos, aparentemente, é exatamente essa dificuldade que ele está tendo na relação com os demais acionistas. Eu sei que você ainda vai falar sobre as tarifas, mas eu acho importante trazer isso aqui. O Trump teria dito a fontes próximas que Elon Musk vai se afastar do seu papel de conselheiro do governo nas próximas semanas. O Elon Musk já tinha feito a promessa de que ele ia resolver o problema dos Estados Unidos, né, por meio ali do Departamento de Eficiência Governamental, em 130 dias. Então, o Trump, ele vem dizer, ele já está preparando meio terreno, Daniel. O Trump disse nos últimos dias aí que em algum momento o Elon Musk vai voltar para as suas empresas, que a coisa tem que voltar ao normal, porque ele está sendo muito requisitado lá, Daniel. As pessoas estão querendo muito saber quando é que ele volta e tal. E, de fato, Daniel, desde que o Elon Musk ele se envolveu dessa maneira com o Trump, as ações da Tesla caíram pela metade do que eram antes. Claro que tem uma oscilação, que acontece, tal, mas pela metade é uma queda muito grande. Só de hoje o Trump ter falado que, olha, daqui a pouco o Musk vai voltar para suas empresas e tal, as ações da Tesla já subiram. Ou seja, não tem como dissociar uma coisa da outra. Os acionistas da Tesla estão olhando para isso como um problemaço. O Elon Musk está sendo envolvido em algo que pode ser profundamente nocivo para a empresa em si. Aliás, você falou recentemente, né, isso apareceu inclusive na geleira Shakira, esses dias agora, que o Elon Musk apareceu lá em Wisconsin com um chapéu de queijo para fazer campanha para um juiz da Suprema Corte de Wisconsin. Ele e pessoas ligadas a ele investiram 20 milhões de dólares na campanha do Brad Schimmel para se tornar juiz da Suprema Corte em Wisconsin. E perdeu. O Brad Schimmel perdeu essa eleição. Então, era uma eleição que era vista meio como um teste da aceitação
da imagem do Elon Musk, do dinheiro dele e tal, e perdeu. Então, ele está sendo visto já dentro do próprio governo como um problema, e a condição que ele colocou foi: eu vou me afastar, mas eu quero me afastar no meu tempo para não parecer que eu estou sendo expulso do governo. Então, vamos fazer isso aqui lentamente. É igual Dona Maria Louca, né, Daniel? Quando estava saindo de Portugal ali em 1808, não corre muito porque pode parecer que a gente está fugindo do Napoleão, poder me parecer que a gente está fugindo. É uma lógica meio parecida, né? Eu vou, mas eu vou no meu tempo. Mas dá para ver como é que as coisas estão se movendo, e a Tesla não gosta nada da ideia desse perfil tarifário que os Estados Unidos estão assumindo, e pior ainda, com um dos seus acionistas mais importantes, certamente o mais conhecido, está diretamente envolvido nessa bagunça aí. Imagina, Tanguy, se você fosse acionista da Tesla e observasse a hostilidade crescente que está acontecendo em várias partes do mundo ao seu produto, quer dizer, aos seus automóveis. Nós tivemos nessa semana, inclusive, uma concessionária da Tesla em Roma que pegou fogo, e aí há uma investigação para saber se houve ali algum tipo de ação terrorista, de ação de terror. Nós temos aí uma série de consumidores na Europa que colam adesivos nos seus Teslas dizendo: eu comprei esse Tesla antes do Elon Musk enlouquecer, alguma coisa nesse sentido. Outros estão fazendo algum tipo de rebranding, ou seja, botando o símbolo de outras montadoras sobre ali... Montadoras alemãs, né, inclusive. Montadoras alemãs, sobre as marcas de identificação dos Teslas, justamente para passar a ideia de: olha, eu não concordo com o que o Elon Musk está fazendo. E claro que se você é um acionista da Tesla, você olha para isso e fala: o Elon Musk, sai daí, porque não é possível que você esteja destruindo a nossa empresa dessa forma por conta das loucuras que você está fazendo. Tudo bem, você pegou aí o brinquedinho, ficou aí 2 meses brincando, né, assumiu o Doge, diz que o Doge era uma forma de você reorganizar, mas vamos lá, porque em algum momento a realidade se impõe e você precisa parar de atrapalhar, parar de derreter as ações da empresa, até porque a concorrência das montadoras chinesas é fortíssima e a Tesla já tem problemas demais para administrar. Imagina problemas adicionais quando você tem ali realmente o Elon Musk tão envolvido na política e desgastando a imagem dele e a imagem das empresas às quais ele está associado. E um ponto até interessante de ser destacado, Tanguy: a Tesla, ela não importa os veículos que ela vende nos Estados Unidos, mas ela depende da importação de peças. Cerca de 25% dos componentes do modelo Y, por exemplo, vem do México. Então, essa tarifação atrapalha a Tesla. A Tesla é atrapalhada por essa tarifação e vai perder competitividade dentro do mercado americano por conta de insumos importados que ficaram mais caros.